Bom, nós da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, nós estamos estudando, nós estamos, na verdade, nos aprofundando, não é? no livro de Salmos, um inário, né? Um livro de louvor, um livro de adoração, não é? Nós já tivemos a oportunidade de sermos ministrados pelo Espírito Santo através de alguns salmos. Hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza disso. E porque o salmo, na verdade, né, a gente vem dizendo isso, porque a palavra ela tem uma propriedade muito grande, além do ensino, do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento como cristão. E não seria diferente, né, amados? Se a gente, por exemplo, quando a gente esteve na escola estudando, o nosso objetivo na escola sempre foi o quê? O desenvolvimento. Com a palavra não é diferente, né? Só que aqui é muito mais espiritual, né? É mais espiritual. E o objetivo do Salmo realmente é nos tornar o quê? Cada vez mais adoradores. Quanto mais eu me prostro, quanto mais eu recebo o ensinamento, quanto mais eu me aproximo de Deus, verdadeiramente de espírito e em verdade, eu vou me tornando mais o quê? Adorador. E hoje nós vamos falar, amados, simplesmente do salmo mais antigo, do primeiro salmo, não é? E que quem escreveu esse salmo foi Moisés, não é? Então imagine todo o contexto de Moisés, não é? Que ele passou com o povo, enfim, né? Então ele estava no deserto quando ele escreveu esse salmo, que é o Salmo 90. Então eu convido a igreja a abrir o Salmo 90. Nós estaremos lendo o Salmo 90, o único salmo de Moisés. E que eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, ele vai ministrar. Na verdade, amados, nós vamos orar o Salmo 90, né? Nós vamos orar. Então eu acredito que todos já estejam com a vossa Bíblia aberta. Salmo de número 90, eu estarei lendo a partir do verso 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo seu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volte-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido,
por tantos anos quantos suportamos a adversidade, aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a sua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Pai, é um privilégio, Deus. Eu me rendo à sua palavra. Nós nos rendemos como igreja a esses versos maravilhosos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós temos a certeza que o Espírito Santo já está ministrando nos nossos corações. E que nós estejamos realmente por inteiro para ouvir, para aprender e para sermos, todos nós, ministrados pela sua palavra, uma palavra viva, atual, de ensino, de correção. Em nome de Jesus nós oramos. Esse salmo de Moisés, amados, ele coloca, na verdade, os pingos nos is, né? De uma forma absolutamente clara, direta. Moisés aqui ele trata de dois assuntos extraordinários. Primeiro, a eternidade de Deus. Segundo, o ser humano como um ser transitório. Não é? E é evidente que Moisés ele inicia esses dois versos antes de chegar nessa transitoriedade do homem. Ele nos ensina o quê? Deus. Moisés conhecia Deus a fundo. E nós só conseguimos falar de quem nós conhecemos. Nós conseguimos falar, na verdade, daquilo que nós vivemos, a quem nós temos intimidade. Então Moisés, nos versos 1 e 2, ele deixa claro: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os monstros nascessem. Pai, antes que Tu formasse a terra, o mundo, Tu és de eternidade em eternidade. A nossa capacidade humana de entendimento, de inteligência, às vezes ela não é capaz de atingir em palavras o que é a eternidade. É por isso que sem a fé nós não conseguimos agradar a Deus, porque quando a gente fala de eternidade, nós estamos falando de um Deus que não tem início e não tem fim. Deus, ele é o único ser que ele existe em si mesmo. E aí a gente começa a dar uns nó na cabeça. Porque antes do tempo existir, da terra, de tudo existir, da criação, ele já existia. E quando a gente começa a falar em Deus, na eternidade de Deus, a gente sempre tem que lembrar de uma palavra. Qual a palavra? Sempre. Deus sempre existiu. Ele sempre existiu. Deus, ele não teve juventude. Deus não tem idade. Deus, ele jamais será idoso. Não é? Então você começa a estudar, você começa a perguntar, você começa a entender a eternidade. Realmente a gente começa a ver a grandeza de Deus. Um Deus que sempre existiu, sem início, sem fim. E aí a gente nos coloca como um ser o quê? Infinito. Por quê, amados? Porque eu e você, nós tivemos um início. E assim como Deus, não teremos um fim. Nós viveremos para sempre. Ou com Deus, ou com o diabo. Essa escolha é minha e sua.
Mas essa vida eterna, o para sempre agora, pertence a mim e para você. Então é um Deus de eternidade contra o homem infinito. E é importante nós nos colocarmos no devido lugar para nós entendermos. Porque o Deus, quando a gente fala de tempo, Deus gera o tempo. Deus, ele controla o tempo, mas o tempo não controla a Deus. Que coisa maravilhosa. O tempo, ele não controla a Deus. E a eternidade é a assinatura de Deus. Porque a gente já falou isso, eu acredito até que em escola bíblica, que Deus, ele é o que é, e ele se apresenta assim a Moisés. Mas Senhor, o que eu vou falar lá para o faraó? Diga que o eu sou te mandou, porque eu sou o que sou. E a existência de Deus, ela é simplesmente o quê? Incondicional. Porque tudo que existe, amados, olha que coisa maravilhosa. Tudo que existe depende de Deus. Absolutamente tudo que existe depende de Deus. E Ele, Deus, é tudo que existe. É maluco isso, né? Não é? Então a gente começa a tentar entender, começa a buscar. Quanto mais a gente entra nesse aspecto, mais a gente o quê? Vai entendendo e dando glória a Deus. Graças eu te dou. E é importante a gente ter essa... Eu sei que nós sabemos, é evidente que nós sabemos, temos relacionamento com Deus, mas é importante trazer sempre a memória que nós servimos a um Deus soberano, ilimitado em poder, em majestade, em misericórdia, um Deus misericordioso, que não divide a sua onipotência, Ele é o poder, Ele não divide a sua onisciência, porque Ele sabe tudo, e Ele não divide a sua onipresença, porque Ele está em todos os lugares. Ele é. E o que o Espírito Santo deve ministrar no seu coração, que está assistindo a nossa igreja, o que deve confortar o nosso coração e o que me vai confortando o coração, sempre quando eu estou, na verdade, buscando tirar do texto aquilo que Deus quer falar conosco, que na verdade nós estamos no lado certo, servindo a um Deus todo-poderoso, que nos conforta, que cuida, que zela. Então, na verdade, amados, em nome de Jesus Cristo, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no lado vencedor. Nós estamos do lado de um Deus que está absolutamente no controle de toda a situação. Ele está no controle da situação de todos aqueles que são filhos dele. Ele está na situação de todos aqueles que não são filhos dele. Ele está no controle de toda a situação. E evidentemente, nós como igreja, a verdadeira igreja de Cristo, nós estamos no caminho certo. Agora, quando Moisés ministra isso no coração, e é fantástico isso, porque ele não conhece só a essência de Deus, ele não conhece só a eternidade de Deus, ele conhece muito bem como líder, e como pastor, e como ministro, ele conhece muito bem quem? O ser humano. Porque liderou mais de 3 milhões de judeus que saíram do deserto. Então, Moisés, ele não só tem a autoridade de falar da eternidade de Deus, mas também o quê? Dessa parte transitória do ser humano. E fica claro isso no verso 3, quando ele diz:
Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Na verdade, aqui ele está falando, né, de que nós somos absolutamente o quê? Frágeis. Porque Deus nos fez assim. Moisés acabou de dizer. Deus nos fez absolutamente frágeis. A nossa estrutura é frágil. A nossa saúde é frágil. Sim ou não? Sim. A minha saúde, a sua saúde, não é? O ser humano, ele é frágil, e Deus nos fez assim. Por quê? Para que até o nosso corpo dependa da misericórdia de Deus. Nós somos como o vaso do oleiro. Amém, irmão? O vaso. Então, o vaso que é feito pelo oleiro, aquele vaso com aquela matéria-prima rica, ela é frágil. Você nunca vai ver um oleiro fazendo o vaso de barro, e quando o barro, de alguma forma, ele não deu, né, a liga, o oleiro ele errou na confecção do vaso, você não vai ver ele jogar fora a matéria-prima. Deus é a mesma coisa. Ele vai nos formando, vai nos fazendo, em algum momento deixa de dar liga, a gente quebra, o que Deus faz? Ele começa de novo. Então, na verdade, não é? Na verdade, amados, não é? Essa fragilidade, ela é o quê? Patente nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. E nós aqui falamos que o tempo não tem poder sobre Deus. Vamos lá no verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, na época patriarcal. Ele viveu 969 anos. Amados, para um pouco, faz conta quantos anos você tem e faz conta para você chegar a ter 969 anos. Só imagina, né? Isso não vai ser possível. Tá certo? Esses 969 anos que Matusalém ele viveu, né? Para Deus é como se fosse o quê? Um dia. Dá para entender isso? Mas é o que está escrito, não é? Então, na verdade, de novo, Deus, ele é tão alheio aos limites do tempo, como nós, quando estamos dormindo de madrugada, do sono profundo. É isso que ele fala aqui da vigília. Você, quando está num sono profundo, na vigília da madrugada, como diz o texto, dormindo, você está totalmente o quê? Alheio ao tempo. Porque o que importa para Deus, amados, não é o tempo, são os fatos. Né? Então muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, não pelo tempo. Puxa, mas faz tempo que eu não recebo isso. Não, será que vai demorar para eu receber aquilo? Não é assim? Puxa, a bênção está demorando para vir. A doença está demorando para passar. Puxa vida, essa tribulação aqui parece que não vai embora. Porque na verdade, esse tempo que nós temos contado não é o tempo de Deus. E aí, amados, você quando começa a entrar no texto, você vai vendo, você vai sentindo, né? Deus vai conversando com você e vai falando: tá vendo, João, como você é infinito? Tá vendo, João, como você é dependente? Você tá vendo, João, como você é frágil? O seu emocional, a sua, né? Tudo é muito frágil. E aí Moisés, não é? Como se não bastasse isso, ele começa a falar do quê? Da pecaminosidade, do pecado. E ele fala isso nos versos 7 e 8. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo seu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Amados, tudo
Deus sabe das nossas vidas. Não há pecado escondido para Deus. Não há pecado oculto. Nada é oculto. Isso está claro aqui. Então, além de nós sermos infinitos, além de nós sermos dependentes, além de nós sermos frágeis, nós somos pecadores. E nós não conseguimos enganar a Deus. Eu consigo enganar o Giovanni, meu filho, possivelmente a Laurinha, provavelmente a Ana, amém? Mas a Deus não, não é? A Deus não. E Moisés, ele aborda, depois desse tema de pecado, não é? A brevidade da vida, mostrando cada vez mais que nós somos o quê? Seres em trânsito, não é? Quando ele vai no verso 9 é maravilhoso, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Sim ou não? É muito rápido, nós sabemos disso, não é? A nossa vida passa muito rápido, não é? Você acorda, você está com 30, depois você dorme, acorda, você está com 40 e assim vai. E Deus, e Moisés, ele é tão feliz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que ele coloca: acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. O verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Não é? Aqui Moisés, não é? Ele começa a falar dos aspectos da vida, que vai chegar uma hora que vai ser enfado, a hora que a saúde for embora, sabe? Então, na verdade, o que Moisés está querendo dizer aqui para nós é nos colocando aonde? No nosso devido local, no nosso devido lugar, de absoluta dependência e fragilidade para com Deus, não é? Versos 11 e 12. Quem conhece o poder da sua ira e a tua cólera, segundo o temor do que é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ensine a mim, a minha família, a nossa igreja, a contar os nossos dias, não é? A valorizar cada dia que passa, buscando o quê? Sabedoria. Porque é assim. Acabou. Sim ou não? Sim, porque isso está no meu DNA, está no DNA humano, foi Deus que colocou. Então, na verdade, essa oração que nós fizemos para com Deus é que Ele nos ajude, não é? Nesse trânsito que nós estamos, buscar sempre o quê? Sabedoria, para que Deus nos ajude a passarmos por aqui sabedoria, em sabedoria, com sabedoria, de uma forma humilde, buscando realmente o quê? Os caminhos do Senhor. E para fechar, e fechando, não é? Como um líder que Moisés foi, um líder absolutamente grandioso, o que ele faz? Ele, como ministro de Deus, como sacerdote, ele, de uma forma fantástica, ele pede o quê? Que a graça de Deus esteja para conosco, para com seus filhos, né? Os filhos de Deus, né? Então, amados, eu convido você novamente a orar a partir do verso 13, e depois eu já começo a orar, não é? Sobre tudo isso que Deus colocou no nosso coração, e aí você já sabe, depois que eu acabar de orar, a igreja tem a liberdade também de orar, deixa o Espírito te conduzir. Vamos orar, eu convido a igreja a orar novamente, em fé, em nome de Jesus, o que Moisés orou no deserto, verso 13. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido,
por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós, Deus, a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, agradeço e somos agradecidos como seus servos, essa sua palavra. Muito obrigado, Deus. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo, de todos aqueles, Pai, que estão nesse momento nos ouvindo, que o Espírito Santo ministre nos nossos corações. Que nós tenhamos absoluta certeza, Pai, que nós servimos um Deus soberano, um Deus que nos ama, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que cuida, um Deus que abraça, um Deus que protege. Porque nós acabamos de ver aqui, Pai, toda a sua grandeza, difícil até de nós explicarmos, mas é por isso que entra a nossa fé. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo do Senhor ministrar fé nos nossos corações, porque nós não podemos ver nada disso que foi pregado e foi falado aqui, nada, Pai, nós não podemos ver, mas nós podemos sentir, sentimos em fé, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós como igreja, nos colocamos aqui, Pai, de uma forma absolutamente dependente de Ti. Somos dependentes de Ti porque somos frágeis. Foi assim que o Senhor nos fez, para cada vez mais nos proteger, nos guardar. Somos pecadores e eu oro em nome de Jesus Cristo que a gente se apresente sempre a Ti de uma forma arrependida. Como se o Senhor não soubesse, né, Pai? O Senhor sabe. O Senhor sabe antes de acontecer, o Senhor nos criou. Em nome de Jesus Cristo, que a gente crie mais esse coração, Pai. Esse coração que nós temos de servo, para Te buscar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu Te agradeço e oro para que a Sua graça, paz e misericórdia continue sendo derramada na nossa família, na nossa igreja, em todos aqueles que nós amamos. Que com Seu sopro do Espírito Santo, o Senhor continue, Pai, nos abençoando e nos guardando. E eu oro em nome de Jesus Cristo. Isso essa semana eu venho orando, desde o final da semana passada, Pai. Que o Senhor coloque de uma forma poderosa e verdadeira que o Senhor está no controle da situação. Nada, absolutamente nada sai das Suas rédeas, do Seu controle. E eu Te adoro por isso. Eu Te reverencio por isso. A Ti, que és digno de toda a honra e toda a glória. A Ti é esse culto. A Ti é essa oração. De todo o nosso coração e de todo o entendimento. É um privilégio o Senhor conceder esse tempo, separar esse tempo para nós. Porque esse tempo para nós, ele é consagrado a Ti, ele é santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo é essa oração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.